Você sabe qual é a importância do contrato para fins tributários? É esse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Confira! Em nossa obra Gestão Tributária de Contratos e Convênios, nós destacamos desde o primeiro capítulo a importância de que os contratos sejam celebrados tendo em vista aquilo que dispõe a legislação tributária. Isso porque, principalmente nas grandes empresas tomadoras de serviços e também nas entidades públicas, é muito comum que a pessoa que lida com a análise da nota fiscal para efeito de pagamento, ela não tenha contato próximo com aquilo que foi executado pela área que demandou aquele serviço. Por essa razão, ela se baseia fundamentalmente naquilo que os documentos informam para ela acerca do que foi executado. Mas quando aquilo que foi executado não condiz com aquilo que está descrito no objeto do contrato, como é que essa irregularidade pode ser identificada? Isso se torna muito difícil no dia a dia, na dinâmica das empresas e entidades públicas de uma maneira geral. Daí a razão para a gente recomendar que desde o momento da concepção do contrato, a análise dos tributos incidentes sobre a operação seja realizada. Ainda mais nos tempos de hoje, em que sobre as empresas contratantes e também as entidades públicas recai uma grande quantidade de obrigações tributárias, especialmente aquelas respeitantes à retenção na fonte. E para que tudo isso fique mais claro para você, nós preparamos um exemplo baseado em situações que nós já identificamos em treinamentos realizados Brasil afora. E esse exemplo consta da seção E na Prática. Confira! Imaginemos que a empresa X tenha contratado o prestador A para realizar serviço de coleta de lixo e resíduos em seu estabelecimento com a utilização de uma caçamba estacionária pelo prazo de 1 ano. A contratada deve deixar o equipamento nas dependências do contratante e fazer a coleta dos resíduos 2 vezes por semana. Embora a proposta da empresa contratada tenha contemplado todos os detalhes acerca da operação, ela foi denominada como locação de caçamba estacionária para coleta de lixo. E assim, o setor responsável pela contratação procedeu à formalização do instrumento contratual, definindo dessa maneira o objeto do contrato. Quando do primeiro pagamento, em lugar da nota fiscal de prestação de serviços, a contratada encaminhou apenas uma fatura de locação, na qual destacou que a operação não estaria sujeita ao ISS e, por essa razão, a emissão da nota fiscal não seria obrigatória. Com base na documentação apresentada e verificando que o contrato se referia a uma locação de bem imóvel, o setor responsável pelo pagamento quitou a fatura sem proceder ao desconto na fonte do ISS, já que o subitem 3.01 da lista anexa à Lei Complementar 116, que previa a tributação de tais operações, foi vetado quando da sanção e publicação da lei. Apesar da aparente conformidade legal, se a fiscalização do município realizar uma auditoria na empresa contratante, vai verificar que, em primeiro lugar, a operação não se caracteriza como uma mera locação de bem móvel, já que a contratada possui a obrigação de fazer consistente na coleta periódica do lixo e dos resíduos produzidos pela empresa contratante. Essa característica faz a operação ser considerada como uma prestação de serviços e não simplesmente uma locação de bem móvel. Segundo, para fins de incidência da norma tributária, a realidade material prevalece sobre a verdade formal, ou seja, a descrição do objeto do contrato não é fundamental para que o fisco exija determinado tributo se, ao examinar o fato concreto, for constatado que o instrumento contratual não reflete com exatidão a verdade dos fatos. Terceiro, já comentamos em outra oportunidade aqui no Foco Tributário que não há incidência do ISS sobre locação de bens móveis, mas a operação do nosso exemplo não se enquadra nesse conceito. Por isso, o contratante é responsável pela retenção e recolhimento do imposto e, não descontando e repassando para o município, pode ser autuado pelo órgão de fiscalização competente, que neste caso é o município da prestação do serviço. E quarto, a depender de outros aspectos relativos à mesma operação,
pode ou não deixar de haver incidência de outros tributos na fonte, como a retenção do INSS. Nesse caso, se houver incidência, a Receita Federal também teria competência para fiscalizar e autuar o contratante. Por isso é tão importante compreender que, diante de tantas obrigações incidentes sobre os contratos em geral, principalmente quanto às retenções na fonte, a gestão tributária dos contratos deve ter início no momento da concepção do contrato. Ao deixar a análise da tributação para o momento do pagamento ao contratado, alguns erros cometidos na elaboração ou na redação do instrumento contratual podem não ser detectados ou, mesmo que identificados, podem não mais ser solucionados, e isso pode vir a resultar em riscos ou prejuízos para o contratante. Espero que toda essa explicação tenha sido útil para você e que isso sirva inclusive de motivação para você provocar outros setores, outras pessoas dentro da estrutura da sua organização, a fim de refletir sobre esse tema e, de repente, mudar ou repensar o modelo de gestão tributária dos contratos, a fim de que a análise da tributação passe a ocorrer no momento anterior ao pagamento do prestador do serviço. Espero que você também curta esse vídeo e, se ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, faça isso, assim como também assine a nossa lista lá no Foco Tributário, tudo isso com o objetivo de nos auxiliar a continuar com a produção desse material, com o objetivo de ajudar você na solução dos problemas enfrentados no dia a dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.